Cadê a gente? Ajuda aí. Muito bem, gente. Então, vamos começar o nosso estudo da manhã. Primeiramente, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, a equipe responsável por essa tarefa aqui do nosso cantinho, sempre tão próximas a nós. Agradecer aos nossos guias e mentores, que sempre nos acompanham nessas tarefas. A todos os outros irmãos no plano espiritual, que também acompanham esse estudo. E agradecer profundamente por estarmos todos reunidos novamente, nessa manhã de domingo, para aprendizado e para a troca de conhecimento e de informações. E, como sempre, deixando a nossa prece nas mãos da espiritualidade da casa, para que ela seja utilizada para aqueles que mais necessitam. Começamos com o Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Muito bem, gente. Como eu falei, não falem mal do Eduardo, porque ele está online aqui, tá? Então, ou se falarem, falem baixinho, porque o microfone não chega. Agora está com uma gripe lá, tá bravo o negócio. E oi, Maria Luzia, Fábio. Bom dia. Bom dia. Muito bem, gente. Nós paramos na questão 402, né? E acho que era o segundo parágrafo, se não me engano. É isso. 402, segundo. Terceiro? Ah, não, pulando a pergunta. O segundo depois da pergunta. Gente, vamos ler de novo, porque uma semana eu não lembro nem qual a pergunta, que dirá a resposta que veio. Vamos começar de novo a 402, que acho que é interessante. Você pode ler, então, a 402, por favor? Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? A resposta. Primeiro parágrafo. Pelos sonhos, crede. Enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigilância, na vigília. Tem o conhecimento do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Muitas vezes, dizes, tive um sonho bizarro, sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganaste, é frequentemente uma lembrança nos lugares das coisas que vistes e verás, em uma outra existência ou em outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito esforça-se por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Essa foi a primeira. Vamos relembrar, né? Porque a gente comentou a respeito. Todos sabemos, enquanto dormimos, temos a capacidade de o nosso espírito se afastar do nosso corpo, conforme o nosso conhecimento, nossa condição. Tem o famoso cordão prateado que nos liga. A distância que a gente pode se afastar do nosso corpo é diretamente proporcional ao que já tivemos alcançado no nosso desenvolvimento espiritual, moral. Eu sempre relembro aquele caso lá do André Luiz, no nosso lar, que ele fica assustado quando ele está vendo com o século líder, ele fica assustado porque ele vê, pareciam dois monstros para ele, que eram duas figuras humanas cheias de figuras assim. Ele fica assustado e fala, não, são encarnados que estão vindo para estudar aqui. Então, a ligação deles parecia para ele, parecia um monstro. Não é, era encarnado. Ou seja, a gente tem a capacidade, conforme o nosso desenvolvimento, de nos afastar do nosso corpo físico durante o sono. Tem aqueles que vão até nosso lar, tem aqueles que não saem do quarto, com próximos. Mas, de toda forma, a gente tem condição, é a emancipação, né, da alma, como se fala. E o sonho pode realmente ser uma vivência de algo que a gente já
consegue enxergar de outras existências, como eles colocam aqui, também o contato durante o nosso sono com outros espíritos também encarnados e desencarnados, ou simplesmente é um sonho. Não pode esquecer isso. Até a semana passada a gente estava falando sobre a parte dos sonhos, trabalhar aquilo que a gente vive durante o dia, a nossa realidade. Às vezes o nosso consciente não consegue suportar aquilo, suportar não no mau sentido necessariamente, trabalhar tudo aquilo. O sonho serve, inclusive, para isso, para que a gente possa adequar muitas vezes os nossos sentimentos àquilo que está acontecendo. Isso está claro, né? É possível isso, pela semana passada. Paulo, desculpa, Não, para claro. mim não ficou assim, eu não entendi muito bem, igual aqui, né? Eu um pouquinho diferente. O teu está com outra edição, tá? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus bilhões, de investigar no passado, até aí tudo bem, e no futuro. Esse futuro que não fica todo. Então, a gente vai ver que é uma colocação. Nós podemos acessar o futuro? Não sei. Né? A premonição existe, mas não é uma coisa tão comum assim. Mas a gente vai chegar lá, se você puder aguardar um pouquinho, pode ser. Né? Bom, o que quebrar os brilhantes, tudo bem, né? Se vocês entenderam, que você se liberta do corpo, tá com o corpo passando. Pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Acreditai-vos sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Ficais perturbado a esta pergunta de todas as crianças, que fazemos quando dormimos, o que é o sonho? Interessante, né? É verdade, né? O que é o sonho? Tem um monte de explicações para isso. Tem até livros que tentam explicar sonhos, né? Já viu? Aqueles que são psicológicos, ok. Você até pode ter um padrão lá, né? Como é? Sonhar com barata, alguma coisa. Eu tinha um livro. Então, exatamente. Essa é a questão psicológica. Né? Mas toda a parte que envolve a nossa vivência fora do corpo é outra história. Quem já não teve sonhos com pessoas conhecidas que desencarnaram, né? A gente não pode cravar que toda vez que você sonha com alguém que já desencarnou, seja uma vivência espiritual. Você pode simplesmente estar fazendo seu sentimento, lembrar daquela pessoa e parece ter que contar. Mas a gente também tem que concordar que isso acontece efetivamente. Uma das coisas mais importantes da doutrina nesse sentido é que todo e qualquer laço afetivo que tenhamos criado em qualquer das nossas encarnações, a gente não rompe. Então, quem foi mãe da gente uma encarnação, é um sentimento que a gente vai ter, desde que tenha voltado como filho, tenha trocado os papéis. Mas esse laço afetivo a gente não vai quebrar nunca. Então, encontrar é importante. Quem já não teve isso? Foi muito importante. Foi importante. Tem coisas interessantes mesmo. Né? Mas, enfim. Alguém quer colocar? O negócio do futuro a gente vai falar. Tá? Mas vamos continuar aqui. Vamos ver o que ele vai colocar. Que essa resposta, olha, é bem grande. Terceiro parágrafo. O sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa, depois da morte. Espíritos que se desligam logo da matéria de sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles, viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Isto deve vos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo, isso para espíritos elevados. Todavia, a massa dos homens que na morte devem ficar longas horas em perturbação, nesta incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja para mundos inferiores à Terra, onde velhas afeições os evocam, sejam a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí. Que interessante. Onde eles fazem, ele fala. O livro dos Espíritos é escrito no geral.
Mas você vai ter casos específicos, cada um vai ter a sua. E olha que interessante. Primeiro que ele fala que o que a gente tem durante o sono é equivalente ao que teríamos permanentemente quando a morte. Porque no corpo físico você está liberto. Tá? Mas olha que interessante, né? Você pode participar de coisas ainda encarnado, que depois que você desencarna, você descobre que a coisa está pronta. Olha que legal. Ele fala que você participa de obras, você nem sabe que você está participando, ou você nem lembra do sonho, né? E de repente aquilo que você ajudou de alguma forma a construir em sonho está presente aqui no plano espiritual. Infelizmente, o lado contrário da média verdadeira, não precisa ser necessário para a construção. Né? E olha que interessante, e quando ele fala, deixa eu achar aqui, que esse meu óculos é meio complicado, mas a grande massa dos homens, ou seja, infelizmente a grande maioria das pessoas isso ainda, né? Depois não, vai ficar longas horas em perturbação. Longas horas pode ser, né, um eufemismo, porque pode demorar muito tempo. Né? Nem certeza da qual vos falar. Esses vão, seja para mundos inferiores da terra, seja para velhas afeições que os invocam. E seja procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí. Gente, não é só a gente se deslocar para mundos inferiores. Dependendo da nossa posição, vamos colocar a posição moral, né, que fica mais interessante. A gente pode, durante o sono, procurar por coisas que não são afins com o que nós buscamos até acordados, moralmente falando. Posso ter distorções que eu consigo aqui manter, né, o verniz vai escondendo, mas depois que eu deixo o corpo físico, eu vou me enfiar lá com o pessoal que tem vários, sei lá, qualquer tipo de vício que possa acontecer. Então, é importante a gente perceber que o espírito, ele pode realmente, durante o sono, ir para lugares que não são nada agradáveis, atraído pelas suas próprias imperfeições. Então, olha como é importante que a gente procure o mais possível educar os nossos espíritos. Quando eu falo do nosso espírito, a gente está aqui hoje no domingo de manhã, vocês estão assistindo uma corrida de Fórmula 1, vocês têm, a gente está discutindo coisas que podem melhorar a nossa vida futura. É sempre olhar o que vai acontecer depois, né? Sempre buscar pelo melhor. Então, essa grande massa, infelizmente, ainda tem essa posição. Importante da oração antes de dormir, né? Sem dúvida. Pedir proteção. Sem dúvida. Todos os momentos, né? Da vigilância, do pensamento, é tentar educar o pensamento. Exatamente. Eu acho que é um enorme desafio. De repente você está com aquilo que você viu lá, já está Será que eu vendo. vou para trás? Exatamente. Exatamente. Eduardo quer falar. Diga, Eduardo. É só uma coisa que Espera que eu vou aumentar aqui. ontem, lendo no livro Pão Nosso, né, do Emmanuel com Chico, Ouvindo? ele trata de uma coisa bastante interessante, a forma, dizendo assim, olha, nós ainda, muitas vezes, né, nós colocamos nos outros muitos problemas, muitas situações diversas, né, daquilo que nós hoje professamos, né? E aí o próprio Paulo, ele fala, eu estou com o Cristo, mas eu ainda trago, né, os meus demônios, entre aspas, né? Então, ele não fala isso, mas ele coloca a questão como sendo assim, olha, quando nós nos decidimos a fazer diferente, quando nós nos decidimos ao invés de buscar as coisas que sempre buscamos, dos prazeres terrenos, das coisas da vida única, material, que a gente sempre pensou que fosse, né? Nós estamos nos colocando na seara de Jesus, nós estamos nos dispondo a isso. Só que nós trazemos os problemas dentro de nós, cada um de nós.
Então, daí a importância de vigiar o pensamento e o sentimento. E lembrar que no sono, né, nós temos, sim, a oportunidade de nos encontrarmos com aqueles que nos foram amigos de jornadas terríveis na Terra, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção, né? Não é o fato de nós estarmos indo ao centro espírita, estudando a doutrina, tudo, que nos faz melhor do que os outros. Nós trazemos todas as imperfeições que caracterizam os habitantes de um mundo como o nosso, né? Então, o que os espíritos estão falando aqui é muito importante. A necessidade da gente vigiar, né, os pensamentos e os sentimentos, e, na hora de dormir, buscar as companhias positivas, né? Senão, é muito fácil nós sermos arrastados para essas regiões, né, em que ele fala aqui. São regiões que, buscando gozos ou doutrinas mais ignóbeis do que as que nós temos na Terra, no dia a dia. Então, é muito importante a gente lembrar que a única defesa que nós temos efetivamente, né, é o trabalho no bem e a oração, né? Ocupar a mente com as coisas positivas. É complicado, principalmente, por exemplo, quando você pensa num jovem que está iniciando, né, vamos dizer assim, a sua vida adulta e encontra todas as dificuldades, ao mesmo tempo as facilidades, né, para dar sequência tudo a uma vida mais terrena do que espiritual. Então, ele tem que lutar muito contra isso, contra si mesmo. Tem que fazer esse trabalho de mudança interior. Desculpa, falei bastante. Gente, é importante o que está colocando, quando ele fala do jovem, não é só o jovem, é aquele que é responsável pelo jovem nessa encarnação também. Ele vai lutar contra o que ele tem, que ele trouxe nessa. Mas se por acaso aqueles que são responsáveis por ele não tiverem uma visão coerente sobre o que é a vida, ele pode até tentar e talvez não consiga. Não só por ele, mas por aqueles que estão em volta. Que realmente o planeta, ele chama a gente para várias coisas que não são sensatas. É o fato, tá tudo. É só você ver, repita, até de ver jornal. Isso, na cabecinha da criança, dos jovens, pode causar um estrago considerável. Se os pais não tiverem suporte, não estiverem preparados para isso, a probabilidade é grande que ele se perca. E outra coisa que o Eduardo falou que eu sempre quero saltar. A unicidade da existência, que a gente sempre fala aqui. Você só tem uma vida, tanto faz o que eu vou fazer. Concordo. Uma vida só mesmo. Então, se eu prejudicar o outro, não é do outro, não meu. Então, procurar, e não importa a idade, você pode descobrir isso cedo ou tarde, mas você tem essa visão de que o que eu fizer nessa vida vai refletir nas minhas vidas futuras. No mínimo, se você ainda tiver voltado para a parte material, vai ser um freio. Vai falar, opa, espera um pouquinho, né? E se você já tiver uma consciência de que essa é uma realidade imortal, você vai procurar realmente fazer tudo o que for possível para que sua próxima vida não seja a escolha de espiar ou sofrer aquilo que você fez aqui. Sempre ter em mente. Não é Deus que pune, é a nossa consciência que se ajusta com a lei. E não tem como fugir disso. É importante isso, a gente sempre olhar lá. Não é o futuro da pergunta, que você falou. Esse é um futuro que está lá e eu consigo preparar ele aqui para pegar lá. É importante isso aí que o Eduardo falou. E o jovem hoje, com certeza, tem dificuldade. Deve ter. Se ele souber que ele está fazendo coisas que não são corretas, ainda tem mais essa. Se o meu parâmetro sempre for voltado para o mal, para alguma coisa, eu estou fazendo o que está certo. Então,
Olha a coisa como funciona. Aonde a gente acaba imerso. E pedir ajuda, porque não tem outra coisa a fazer. Antes de dormir, pedir para os seus mentores assim, ó, leva dele, me leva para lugar que é bom, por aqui levar. Se eu não tiver condição de ir para o lugar bom, não me deixa nem sair do quarto. Me deixa aqui, que pelo menos eu não corro o risco de sofrer mais. Mais alguém quer colocar, gente? Eu acho que essa questão também que a gente coloca assim, no jogo, né? Eu acho que no momento da juventude, a gente está mais exposto a isso. Sim. E muitas, às vezes, se agarram a alguns, né, desvios que a gente está exposto à juventude. Por quê? Porque a gente está com aquela fome de vida e saboreando o início de uma certa liberdade. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa, não, mas eu sou adulto, eu mando em mim, eu sei da minha vida, mas ainda está agarrado naquelas questões que adotou. Né? Na juventude. Na juventude, ele veio carregando o resto da vida. Sim, então, sim, né, sim. esse conceito que às vezes a gente fala o jovem, mas O jovem vai se tornar adulto. o jovem que às vezes se tornou adulto, mas não deixou de. Vós mesmo. Ele não teve a maturidade, né? Tanto que às vezes a gente pega muito jovem e a gente fala assim, nossa, mas ele é velho. Ele é velho por quê? Porque ele já amadureceu. Né? E às vezes o adulto ou até o idoso ainda não amadureceu o suficiente para se desapegar dessas coisas. A idade cronológica é relativa aqui. Mais alguém, gente? Eduardo, quer falar alguma coisa? Eduardo não pode. Só presencialmente. Eu estou falando que você não pode falar aí, é só presencialmente. Nem em espírito, Eduardo. Materializa aqui. Materializa, tem bastante ectoplasma aqui. Ectoplasma tem bastante. Vamos lá? Vamos lá. Evoluir doutrinas ainda mais ignóbeis, mais nocivas mais nocivas que as professam em nosso meio. O que gera simpatia sobre a Terra não é outra coisa que o fato de se sentirem ao despertar. Ligados pelo coração, aqueles com quem vieram de passar 8 ou 9 horas de felicidade e de prazer. Isso explica também as antipatias invencíveis, pois sabem no fundo do seu coração que essas pessoas de lá têm uma consciência diversa da nossa e a conhecem sem as ter visto jamais com os olhos. Explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em uma palavra, o sono influi mais do que pensar sobre a nossa vida. Olha só. Eu só acho estranho que dorme, dormia naquela época 8 ou 9 horas por noite. Acho que a média hoje está bem menos. Mas, enfim, o tempo também é relativo quanto às horas do tempo. Então, vamos rever isso aqui, né? Olha que interessante. São doutrinas ainda mais vias, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam o nosso meio. É o nosso contato fora do corpo. Acaba indo buscar e tomar contato com coisas piores. Olha que interessante. O que gera simpatia sobre a Terra não é outra coisa que o fato de se sentirem ao despertar ligados pelo coração aqueles com quem vieram e passaram 8 ou 9 horas de felicidade e prazer. Eu encontro com pessoas que têm uma relação afetiva. A gente sempre pensa assim, uma relação afetiva para o bem, né? Obviamente. Você pode ter relações afetivas com pessoas que também, mas enfim, vamos pensar sempre no bem. É aquele dia que você acorda e fala, nossa, que legal, sonhei com, sei lá, minha avó, uma coisa do seu pai, alguma coisa assim. Se você já tiver consciência de que isso pode ter sido um encontro, que você encontrou mesmo com o espírito, ótimo, fica mais interessante ainda. Mas se for só um sonho, se você não tiver essa visão da vida após a morte, não tem problema. Você encontrou alguém que você sonhou com alguém que era caro para você. Você já te traz uma certa tranquilidade durante o dia. Mas a gente vê que a coisa não é tão assim, não, porque de repente você vai encontrar com alguém em espírito,
ou não. Né? É a mesma coisa. Você encontra com alguém que você tinha alguma diferença, encarnado, vamos dizer assim. Você desencarnado, você pode ver que desencarnado também. Tá? De repente, você pode se encontrar com alguém que também está liberto no sono, que você não se dá bem, e os dois espíritos fora do corpo estão se encontrando. Tudo isso é viável. Ele tem que olhar tudo isso, como todas as situações serem possíveis. É aquele dia que você acorda e fala, o que sou eu com esse cara? Por que eu sonho com ele? Que coisa, não sei o quê. É a mesma situação. Tanto de um lado como do outro, você está tendo a possibilidade de reencontros. Quando a gente traz isso para o dia a dia, olha que interessante se tivermos a consciência de encontrar o desafeto, pode ser um momento da gente, inclusive, tentar se acertar. Porque pode acontecer de você encontrar um desafeto, já desencarnou, ou encarnado ainda, e acertar as coisas com ele. Se a gente já tiver algum conhecimento a respeito disso, pode acontecer. E já seria uma coisa a menos para você ter que se preocupar. O Eduardo quer falar comigo. Aí, o sono influi muito mais do que a gente imagina. Fala, Eduardo. Então, o ponto que eu queria chamar a atenção, né, nesse texto é o fato de que a gente está vivendo num mundo, né, que as mídias definem as coisas, as pessoas, né, quase que todo mundo fica numa catarse de informação e de coisas, e ele fala assim, olha, as suas simpatias estão marcadas principalmente por aqueles lugares em que você vai durante o sono. Então, se você vai para lugares venturosos, de aprendizado, tudo, você, no seu dia a dia, vai buscar sempre a melhor ação, sempre buscar a melhor inspiração para as suas ações no dia a dia e contribuir para uma sociedade melhor. Agora, se você vivencia pensamentos e sentimentos, né, que levam somente a, sei lá, pensamentos de inveja, pensamentos de maldade, de poder, de ganância, se você se prende às coisas dos gozos materiais, então você vai buscar isso no seu dia a dia, e você vai, a sua companhia e a sua ação no mundo vai ser semelhante àquela que você tem durante o seu sono. Então, a forma de mudar isso, né, é realmente a gente tem que fazer um esforço de modificação. Não dá para não fazer o esforço de modificação. Senão a gente vai perder de novo a nossa encarnação. Mais uma. É necessário a gente entender, né, esse momento que nós estamos vivendo. Ou a gente realmente faz a mudança, certo? Ou nós não vamos ter um mundo melhor. Não vamos ter. Porque nós nos ligamos àqueles amigos do passado. O Emmanuel, no livro Roteiro, ele fala muito sobre os grupos familiares, ou quando nós reencarnamos, nós nascemos ligados aos espíritos das nossas vidas anteriores, que muitas vezes ainda estão num estágio evolutivo muito ruim, né? Ainda presos mentalmente, vivenciando mentalmente os erros do passado. E, portanto, é preciso que a gente faça um esforço. Por isso que está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo aquela necessidade de
nós nos transformarmos moralmente e fazermos esforços para dominar ou domar as nossas más tendências. Elas estão aí conosco e a gente precisa sair disso. Era isso. E ele fala no dia a dia nosso, na nossa noite, no nosso sono, a gente procura essas coisas do nosso passado. E é por isso que tem que mudar. Bom, é isso. Não, eu estou falando isso. A gente, às vezes, acho que quem está aqui na frente acaba sendo até chato, né, Eduardo? Porque a gente está sempre batendo nessa tecla. Tem que procurar essa mudança interior. Porque não tem outro jeito. E não pense que nós que estamos falando aqui não estamos lutando contra nossas tendências inferiores, tá? Pelo contrário, provavelmente a gente está aqui falando e desencaminhando um monte de gente lá atrás, aí puseram a gente para falar aqui. Isso não é privilégio nenhum, ao contrário. Querer falar, o ouvido mais próximo da sua boca é o seu mesmo. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu estou ouvindo. Se eu não tomar as atitudes em relação a isso, eu estou sendo no mínimo hipócrita. Vou conseguir? O Eduardo, você não sabe. A gente está tentando. E outra coisa que ele falou que é interessante, olha como tudo é um conjunto. Eu tenho mais tendência, todo mundo tem mais tendência. Vamos pegar um genérico. Aí quando eu durmo, eu vou parar num canto lá, eu volto piscando. Nossa senhora, que pesadelo. Se eu tiver alguma forma de interpretar isso, dá para usar no meu dia a dia para não buscar as mesmas companhias quando eu estiver acordado. Ele agora falou. É um processo de mudança e é um processo longo, a gente não muda. Estamos tentando mudar, mas saber há quanto tempo. Ou podemos ter começado mais tarde do que os jovens que estão tendo oportunidade, que nem o João aqui. Mas não importa, tentemos sempre melhorar. E sempre frisando, vamos seguir um modelo que seja coerente, que seja voltado para o bem. Senão também a gente vai continuar errando. Se o meu modelo parte para o mal, eu vou usar aquilo como modelo, eu vou fazer coisa errada, óbvio. O que a gente acaba fazendo e fala sempre que o modelo da gente é Jesus. É o roteiro que ele trouxe para a gente. Vou conseguir fazer? Não. Não tem como. Mas dentro da minha capacidade, eu vou tentar viver daquela forma. Vou errar, um monte de coisa. Mas pelo menos eu vou ter consciência de que estou buscando alguma coisa que seja coerente com o bem. E o planeta a gente sabe que está complicado, né? Bombardeado de coisas o tempo todo. Quando que estávamos falando, acho que foi sexta-feira, naquele estudo lá do Emmanuel, quando você fala que e pedem para que a gente olhe pelos nossos inimigos, enfim, né, que a gente não tenha raiva. Tudo bem, ok, a gente tem que tentar fazer isso. O que nós não podemos é não deixar de nos indignarmos com isso. Porque se a indignação também desaparecer, nós não aquilo e para tentar trazer um bem de novo. E a indignação é sempre diferente de você odiar aquele que está fazendo alguma coisa errada. A indignação é você perceber que há um erro e tentar, de alguma forma, auxiliar as pessoas a não errar aquilo. Isso é muito importante, senão parece que você está... Deixa eu falar. Exato. Enfim. Isso tudo por causa do sono, hein, Dona? Você vê só. Não, acho que esse livro aqui, acho que a gente acaba essa rodada antes da regeneração. Foi 2 anos, né? Aqui, ó. Começar uma cadada pela conversa dele. Vamos continuar aqui. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consistam, sem demasiada repulsa, em encarnar e em gosto. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem. Para não falirem, eles que vêm instruir. Eu me perdi porque é muito pequeno. Essa letrinha aqui É uma coisinha desse Verdade. a reguinha. É verdade. Vou voltar aqui. Que Deus, que durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem,
para não falirem. Eles quem vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. É libertação. A liberação final que deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. Interessante, né? Eu achei aqui assim. Primeira frase: pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos, fora do corpo. E é por isso que faz com que os espíritos superiores consigam, sem demasiada repulsa, encarnarem em posse. Estou em aquela colocação foi. Bom, olha aqui, o que a gente estava falando agora há pouco. Diz que durante seu contato com isso, eles possam se renovar nas fontes do bem, é o padrão. Né? Vamos falar o inverso do que eu disse agora há pouco. Você tem uma conduta que não seja adequada. Não é julgamento, gente, é fato. Conduta o quê? Você sonha com coisas boas que elevem o seu espírito. Bom, essa experiência vai vir com você quando você voltar para o corpo. Né? Então, ele fala aqui que essa instrução auxilia a gente na vigília, se soubermos aproveitar, ou muitas vezes sem nem lembrarmos efetivamente. A mudança pode acontecer, mas a gente não lembrar na vigília, mas de repente você toma uma atitude diferente daquela que se tomaria, já é uma mudança. Então, quando ele coloca aqui, o sono é a porta que Deus lhe abriu até seus amigos do céu, para que você possa ter. Olha que interessante, sempre temos a oportunidade de buscarmos o bem. Mesmo que voltando do sono, nem lembremos, mas tivemos a oportunidade. Isso pode promover uma mudança quando a gente estiver bom lugar. Gente, nós temos todas as oportunidades para mudança. Essa que o Eduardo falou, quero buscar essa mudança. Ele tem todas as oportunidades. Mas sempre vai ser de nossa responsabilidade aceitar ou não todas essas colocações. Ser do bem é um conceito relativo, né? De definir. Mas eu enxergo como procurar viver respeitando o seu próximo, tolerando o seu próximo. Dentro das nossas capacidades, né? Não pensando naquilo que você poderia fazer de mal e não fazer. Eu não consigo, eu tento ver o contrário. Ter sempre ações positivas em relação ao meu próximo. Se eu conseguir fazer isso o melhor possível, eu vou estar fazendo alguma coisa de bom em relação ao próximo. Não é assim? Por quê? Muitas vezes a gente só olha, eu não vou fazer o mal. Não, cara, isso é diferente. O que provocaria o mal? A falta de respeito, então eu vou respeitar. É a não empatia, então eu vou ser empático. O não da virtude, usar a virtude. Isso vai fazendo a gente, aos poucos, se acostumando a trabalhar em relação ao próximo da mesma forma, em relação a você mesmo. Daqui a um tempo você está conseguindo ser melhor. Talvez eu veja assim isso. São atitudes positivas do bem. Mas não só aquelas atitudes positivas do bem, pensando que se eu não fizer, eu vou me virar lá na frente. Não. Para que isso? Ele troca do mesmo jeito. Eu vou fazer para ganhar na frente. Não, eu tenho que fazer porque eu quero fazer. Não faça. É bem isso, né? Essa troca que a gente traz conosco, das religiões seculares. Então, é buscar, na minha visão, agir da melhor maneira possível em todas as situações. Você vai conseguir? Não. Mas, pelo menos a gente tentar fazer isso. O brincamento fala que aquele vizinho que entra no elevador, você cumprimenta ele todo dia e não cumprimenta. Aí um dia ele vai cumprimentar. Então você conseguiu algo de bom em relação a alguém, né? Gostar da sogra, coitada da sogra. Sabe, a gente sempre brinca, né? Tem jeito. Mas é isso. Tudo bem, gente. Acho que é importante essas colocações. Vamos falando de sono e sonhos, mas tudo isso nos traz consequências. E a consequência é na vigília, tá? É quando a gente está aqui acordado. Então, tudo isso, como ele fala, a porta aberta para a gente buscar a paz. E a gente recebe. Tudo bem. Podemos começar? O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre porque não recordais sempre do que vistes. Ou
de tudo o que vistes. Vossa alma não está em pleno desdobramento. Não é, muitas vezes, senão a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vossa volta, a qual se junta a do que figestes ou do que vos preocupou no estado de vigília. Sem isso, como explicarei esses sonhos absurdos que têm os sábios, assim como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e oscilantes. Nossa Senhora! Você me lembra a Feliz do Espaço. Quando eles chamavam o robô de fuzilando tipo todo. Aí, ó, todo mundo assistiu Feliz do Espaço. Todo mundo ria, fuzilando de paspalho. Ele chamava o cara louco. Gente, acabei de entender o que a gente está falando, né? Primeiro, semana passada, não sonho, não. Você sonha assim. Você pode me lembrar, são duas coisas diferentes. Né? Sonhar, vai. Não dá para suportar a realidade do dia a dia. Você tem que de alguma forma trabalhar aqui. E também, não necessariamente, você vai lembrar tudo que você sonhou. Porque quando encaixa de novo, muita coisa fica fora, você, às vezes, o seu cérebro, ele acaba indo por comparação, trabalhando com comparação. E aquela situação se apresentou de uma forma que você não conseguiu entender, você compara com outra, aí não foi aquilo que você sonhou. Mas o importante é que sonhamos sempre. E é um instrumento muito eficaz nos auxiliando no nosso pensamento. E o contrário também é verdadeiro, que ele fala aqui. Né? Se a gente não tiver essa tendência de mudança, espíritos inferiores vão lá e vão também. Quem já não acordou suando assim, tremendo? Suando, tremendo, sacar no abismo, tá? Tem um boi correndo atrás. Caiu no abismo, ele falou que era crescimento. Nossa, tem gente que ainda tem uns 3 metros de altura. Mas tem essa interpretação. Mas é importante ter sempre isso em mente. Não necessariamente é o que a gente sonhou, ou da mesma forma, mas a gente sonha sempre. Na hora que o cérebro perispiritual acopla no espiritual, bate aquela toncada. Esses sonhos, quem já não teve aquele de voltar correndo com o corpo? Esse é a corda tremendo, né? Ofegante, até encaixado de mau humor. João? Acontece. Tudo bem, gente? Até aqui? Alguém quer colocar? Não. Então vamos em frente. De resto, vereis dentro em pouco se desenrolar outra espécie de sonho, tão velha quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma, inteiramente desligada do corpo. A lembrança dessa segunda vida, de que sempre vos fala. Procurar distinguir bem essas duas espécies de sonho naqueles dos quais vos lembrais. Sem isso, caireis em contradição e nos erros que serão funestos à vossa fé. Sonho de Maria. Sonho de José. Então, não sei, isso aqui deixou uma dúvida aqui, não sei se ele está falando, porque os sonhos aqui, como ele coloca, seriam os profetas, né? Eles seriam profetizados alguma coisa, seria o tal do futuro. Mas não ficou claro para mim isso daqui. Aí nessa edição sua tem um pedacinho de uma observação. Tem observação. Eu acho que ele vai. Vamos ver, porque para mim não ficou muito claro aqui o que ele quis dizer, se isso é bom ou se não é, e o que é essa segunda vida. A segunda vida, quem sabe, é fora do corpo. Vamos ver a explicação do Kardec. Acho que nem ele entendeu na época como a explicação aqui. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente
pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se entende aos lugares mais distantes, ou que jamais se viu. E, algumas vezes, mesmo a outros mundos, assim como a lembrança que traz à memória os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas existências anteriores. A estranheza de imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeadas de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter nenhum sentido, nem ligação. Não quiser terminar, porque acho que aí depois a gente pode comentar. A incoerência do sonho se explica ainda pelas lacunas que produz a lembrança incompleta do que nos aparece em sonho. Tal seria uma narração a qual se tenha truncado frases ao acaso, ou parte de frases. Os fragmentos restantes reunidos perderiam toda a significação razoável. Eu entendi aqui o seguinte. Você tem... Bom, você está sonhando, você está fora do corpo, mas você tem vivências que são em lugares que você não conheceu na vigília, ou que você está trazendo de existências anteriores, lugares, fatos, que quando você junta com aquilo que você tem hoje, traz essas incoerências que o sonho pode mostrar. Quando você junta situações que não são, colocar assim, no mesmo momento temporal. Então, por algum motivo, eu sonhei lá no tempo das carroças lá, estou trazendo aquilo no meu sonho, e quando chega aqui, eu misturo com coisas de hoje. Então, meu sonho fica completamente incoerente, porque eu estou vendo carroça, mas ninguém usa carroça hoje, e aí eu acabo descartando. Eu entendi como isso, que nós podemos, no momento que saímos do corpo durante o sono, ter visões diferentes, lugares diferentes, para que ter os mundos aqui. Né? Que quando você traz para a realidade aqui, fica uma bagunça mesmo, uma sonhei com uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. E isso traz essa incoerência. Pelo menos eu entendi isso. Fala, Eduardo, só levantar a mão. Fala aí. Liga o microfone. Ok. A minha tradução está um pouquinho diferente da de vocês, né? Mas existem aquelas pessoas, ele fala sobre os sonhos, né, dos profetas, né? E também, por exemplo, o sonho de Joana e depois o sonho de Jacob, que são sonhos, né, em que... e aí ele fala de outros, de alguns, ele chama de adivinhos indianos, né, em que são pessoas espíritos que têm a capacidade, durante o sono, de se desligar quase que completamente do corpo físico. É lógico que não ocorre isso, porque senão morre, né? A pessoa morre. O espírito tem que estar ligado ao corpo físico. Mas eles têm um tal grau de vamos dizer, emancipação, né, do espírito, que ele pode trazer recordações até mesmo de mundos diferentes que ele tenha vivido antes de estar naquela encarnação. Então, nessa encarnação que ele está. E aí traz muita incoerência. Então, ele fala, olha, toma cuidado com... São coisas diferentes, né? No dia a dia, a grande maioria da nossa população, né, da Terra, tem tudo aquilo que nós já conversamos ao longo desse estudo dele, dessa dissertação. Mas ele fala, ó, não vai confundir isso com o sonho dos profetas, né? Que ele fala assim, eu tive um sonho, e foi isso, assim, 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 que são coisas diferentes. Pode, inclusive, ter falado sobre coisas do futuro e coisas assim. Mas ele
ele fala, não misture as coisas. Pelo menos é a tradução que eu tenho aqui. Você acaba você trazendo uma incoerência, porque você está juntando alhos com bugalhos, e Pois é, é melhor você não dar, pelo menos assim, ok, é um sonho meio maluco, mas não vou tentar entender basicamente o que é isso. Pode ser, olha só também, não precisa nem ser. é porque existe a possibilidade, né, dessas pessoas que têm esta facilidade de desprendimento e, inclusive, de se recordar de coisas do próprio passado, de vidas anteriores. Ele fala até de outros planetas, né, De outros planetas, de outros mundos, né? Então, essa é a importância de nós sabermos distinguir uma coisa da outra. Paulo Esteves, você falou. Quando o Paulo ele foi desafortunado pelo pai, ele viajou pelo deserto. Na primeira noite, ele sonhou que ele foi para outro mundo, que havia árvores coloridas, som de harpa de fundo. Ele estava tentando identificar, e depois, quando ele despertou, ele não conseguiu entender, só que aí ele teve a visão de Abigail e Estevão materializados. Foram ao pedido de Jesus conversar com ele. Tanto é que depois ele, no mundo encarnado mesmo, ele ainda estava ouvindo o som das árvores. Então, isso é bem isso aí mesmo. Você traz essa mistura para você não se confundir. Acho que agora entendeu o que ele coloca aqui, ele fala dos sonhos, da premonição dos judeus. Eu sonhei alguma coisa, mas aquilo não vai se concretizar, provavelmente, porque não era uma realidade. E acesso ao futuro, a gente sabe que é possível você acessar o futuro. Mas não é uma coisa tão simples assim, não está reservado para todo mundo. Agora, né, Eduardo? O que eu queria só lembrar nessa questão do futuro, né, é o seguinte: se a gente entender que o futuro está acontecendo, né, assim como o passado estaria acontecendo, é meio complicado para a gente pensar no dia a dia as coisas, né? Por quê? Porque nós temos um caminho evolutivo e isso ocorre ao longo do tempo. Então, o que vai me acontecer lá na frente vai depender do que eu estou fazendo aqui e agora. Então, o meu futuro não está escrito. Ele não está acontecendo. Como é que a pessoa, então, pode ver aquilo que está acontecendo no futuro? Certo? Então, a minha interpretação agora, tá ok? Meu modo de ver. Desculpem. É o seguinte: para os espíritos superiores, né, eles têm a capacidade de entender o que acontece com uma grande massa. E assim como na estatística, né, a gente pode dizer, olha, com tal informação que eu tenho aqui agora, de 60, 200 pessoas, eu posso dizer que vai acontecer isso, tal pessoa vai ganhar a eleição, ou vai fazer isso ou aquilo. Então, vamos imaginar que a gente tenha esta capacidade, porque no conjunto grande de espíritos que habitam a Terra, nós temos um comportamento muito semelhante. Então, é possível prever que vai acontecer deste jeito lá no futuro, a não ser que esteja previsto outra coisa e que você tira também uma grande massa de espíritos que aqui estão para que haja mudanças futuras para melhor no futuro. É por isso que a gente poderia
pensar em que existem os sonhos Profeta. premonitórios, né? E proféticos, como o que o pessoal costuma falar. Mas só que todo mundo pensa que aquilo vai acontecer de qualquer jeito, e não é assim. Quando a pessoa está tendo esta capacidade de visão do futuro, é aquele estado estanque naquele momento, com a massa de espíritos que existem aqui, que pode prever o que vai acontecer lá na frente, pela evolução natural das coisas. Se a gente pensar assim, o meu futuro, eu sei em função daquilo que eu estou fazendo no meu presente. Então, o futuro, na realidade, não existe. Você nunca chega nele. Você está sempre no presente. Você pode imaginar que alguma coisa vai acontecer em função daquilo que você está tomando hoje. Hoje. No futuro mesmo não existe. Não tem, você não chega no futuro. O passado você consegue ver, mas o futuro não. Então, o que ele está colocando é bem isso, porque quando ele coloca aqui, dá a impressão que você tem premonição. Não existem casos, sim, a gente sabe que é isso, mas essa colocação do Eduardo nunca tinha pensado na situação. Estatisticamente, você pode prever o que vai acontecer. Mas você consegue hoje também aqui, você não precisa ter nenhum profeta. Se a gente olhar os profetas ao longo da história, os caras mais erraram do que acertaram. Muito mais. Né? Então, você pegar a curva normal, você vai ter os pontinhos de acerto fora, não dentro da curva. Eles erraram muito mais. Né? E outra, prever o futuro. A gente não consegue prever direito amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem tantas variáveis implicadas nisso. Você não sabe. Você está tentando pensar uma coisa, acontece outra. Gente, já passamos, hein? Olha só. 1, 2, 3. Vamos encerrar, então. 11 horas, então, aqui está adiantado o relógio, tá? 11h02. Então, tá bom, gente. Então, mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Jesus, e agradecendo profundamente a Ele e a todos os espíritos envolvidos no estudo dessa manhã. Nós damos por encerrada a nossa participação em mais esse domingo de aprendizado, pedindo pela paz mundial, principalmente, e pela paz interior de cada um de nós, e ainda que nossos lares sejam sempre abençoados. Graças a Deus. Gente, obrigado, Fábio, Maria Luzia, Larissa, Miroslava. Cadê o Faustinho? Sumiu? Então tá bom. Falou então, gente. Obrigado, hein? Tchau, Fábio. Tchau. Bom domingo, bom domingo. Até. Eduardo, bom domingo. Que seu time vença hoje. Tomara, vamos lá. Vai, Palmeira. Tchau, tudo de bom. Tchau.